Agora? Tá me ouvindo agora? Agora sim? Coloca um joinha aí, por favor. Deu ruim o microfone, eu fui colocar o microfone, acho que o microfone tá descarregado. Mas maravilha, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, a Andréa já tá aí, Dri, Simone, Thaís, minha mãe tá aí também. Sejam todos muito bem-vindas. Benção, benção, benção. Eu já vou chamar a Andréa aqui pra gente já não perder tempo, tá? Não podemos perder tempo. Peraí, cadê? Meu Deus, a mulher ela já dando like aí, ó, encaminhando no aviãozinho embaixo, já encaminha pro pessoal, para mais pessoas poderem estar com a gente nesse tempo. Com certeza que será uma benção. Oh, aí sim, Olá, graça consegue e me ouvir paz. bem? Shalom, Amém. shalom. Shalom, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, minha irmã? Tô bem. Tá me ouvindo, Tava... beleza? Porque eu tô de fone. Se tiver ruim, eu posso tirar. Sim, tô ouvindo bem. Beleza. Tá mais calma? André me mandou mensagem mais cedo aí. Tá... Tomando chá aqui. Quanto tempo faz que você não faz uma live? Você já produzia mais conteúdo, né? Fazia Ah, já tem live. um ano que eu não faço live. Ó, Muito tempo. eu fiquei 2 anos. É? Uau. Voltei algumas semanas que eu voltei aí, então não desaprende não. Sim, a gente vai voltando aos pouquinos, né? Deixa eu Pega parar o a loading moral de aqui. novo. Pois é, temos que falar, né? Tem que abrir a boca e falar. Gente, deixa eu fazer a apresentação rapidinho. Tô vendo que tá chegando mais gente aí, sejam bem-vindas. Mulherada dominando aí, glória a Deus, é isso aí. Eu, eu tenho uma novidade para vocês que tudo está levando para o caminho de que o mês de agosto serão lives só com mulheres. Uau. As pessoas que Glória. estão aparecendo e estão aceitando, então vai ser bênção. Tem a Dri Vai ser aí bênção. também. A Dri tá aí, ela também vai participar. Mas vou apresentar rapidinho para vocês, e aí depois ela vai dar mais detalhes, informações a respeito dela, nossa querida colega de sala, colega de curso. Nosso curso é online, mas estamos no mesmo grupo. Nossa irmã em Cristo, a Andréia, a Miranda, onde o intuito dessa live, né, Andréia? Eu creio que você assistiu as outras lives anteriores. Aí, ó, Samuel representando aí. Chegou um homem. Aí sim, Samuel. Samuel também é nosso parceiro aí do curso. Da L6 também. Mas creio que você acompanhou, né, a outra live com o David. A live é para a gente contar um pouco, né, sobre a nossa caminhada com Jesus. Esse é o intuito dessa série de lives e também vamos dar seguimento, né, porque é o que as pessoas acaba tocando também a vida das pessoas, né, que é Sim. servir de uma referência e aumentar a fé, né, se o Senhor fez na vida daquela pessoa, pode fazer na minha também. Mas sem mais delongas, Andréa Miranda, diretamente de Nova York, com vocês, sejam bem-vindas, minha irmã. Obrigada. Gente, graça e paz a todos. Amém. Shalom. Shalom. Ai, ai, eu tô um pouco nervosa, gente, então assim, com certeza eu vou tropeçar um pouco nas palavras e eu tenho uma criança, então com Ah, certeza vai estar nessa porta aqui qualquer hora, mas qualquer coisa vocês relevem, por favor. benção. Primeiramente, eu gosto de deixar claro que o intuito não é julgar nenhuma igreja, não é confrontar. Eu vou contar a minha história e a minha realidade, tá bom? Benção, benção. Então, para começar, né, André? Quem que é a Andréia? Quem que é a Andréa Miranda? Conta um pouquinho para nós quem é você, de onde você vem. E aí, já na sequência, se você quiser engatar já como que você conheceu o Evangelho, como a palavra de Deus chegou até a tua vida. Aí você deixa o Espírito Santo te guiar, te usar aí. Deixa fluir. Então, eu sou Andreia, né? Óbvio, eu tenho 27 anos e eu nasci num lar católico. Eu nasci no interior de Minas, eu era católica, e por volta de 12 anos eu fui para a igreja
para a igreja X, né? Uhum. Então eu deixei de ser católica, era muito, muito extremo católico e fui para extremo, como que eu posso dizer? Bom, extremos, realmente extremo. Era um outro É, contexto, um outro tudo cenário, né? diferente, tudo diferente, né? E então, hoje eu posso dizer que a minha vida é seguida de dois pontos. A parte que eu era religiosa e a parte que eu, de fato, entendi o que é ser um cristão, certo? E não por engrandecimento, né? Deus me livre disso, não por engrandecimento, tudo é a misericórdia de Deus na minha vida. Então, quando eu fui sair do catolicismo, né? Eu fui para uma igreja onde também era muito extremista, né? A gente tem dois extremos, como o Caio disse. E ali eu me vi cercada de costumes, de tradições, de sistemas centenários e coisas, tudo que meio que fazia a gente seguir na reta, né? Você tem que seguir, você não pode olhar nem para o lado nem para o outro. Padrão, né? É um padrão, mas por mim tudo bem. Todo mundo seguir aquilo, é sobre isso, tá tudo bem, né? Porque se tá todo mundo fazendo é porque tá certo. Ninguém nunca reclamou, é porque tá certo. Então, muitas pessoas que estão aqui conhecem, né, a Igreja X, mas para quem está de fora, né, eu vou dar alguns detalhes, mas, mais uma vez, não é atacando, é coisas que eu vivi e meus amigos viveram e A muitas sua pessoas sabem. experiência, né? A sua É a minha experiência. experiência. Por exemplo, não pode usar calça, não pode usar short, não pode cortar cabelo. A questão de que você batizou, você nunca mais peca. Você não pode participar de Natal, você não pode participar de, por exemplo, uma festa junina, você não pode fazer nada. Você só pode ir na igreja, A Páscoa. certo? Você só pode usar máscara e ir para a igreja. Você só pode servir a Deus na igreja. Então acaba que assim, as pessoas todas ao meu redor eram tudo da igreja. Festa de aniversário, a gente da igreja. Festa de casamento, dentro da igreja. Então era uma bolha, a gente era uma bolha. Tudo com o pessoal da igreja. É como se tirasse a igreja de mim, eu não. Quem que era a Andrea? Eu só existia porque tinha a igreja, entende? Por conta disso, por conta de tantas tradições. Só que, como eu disse, né? Ninguém nunca reclamou, pra mim tava tudo bem, porque eu não conhecia outra coisa, então pra mim tava tudo bem. Só que uma coisa, assim, que eu fazia, que hoje eu fico assim, gente, eu não acredito, era que a gente defendia a placa acima de tudo. A gente defendia a placa. E se alguém falasse alguma coisa, assim, você caiu matando, não, porque a igreja é isso, isso e isso, é a maior orquestra do mundo e pá, pá, pá. Ok, certo? Passaram-se alguns anos, né? Tá. E a minha família é católica e a família do meu pai é cristã, né? Frequente dessa igreja. Então, a partir do momento que eu fui para essa igreja, eu meio que tive que cortar os laços com a minha família católica. Eu não podia ir lá, eu não podia ir nas festas que ele fazia, eu não podia passar nenhum feriado com eles, porque era idolatria, né? Foi passado para mim que era idolatria. Então, hoje eu vejo que eu perdi a oportunidade de evangelizar eles. E hoje é uma das coisas que eu mais me arrependo, é isso. De eu podia estar lá, eu podia evangelizar para eles, só que eu não conhecia, né? Eu não tinha feito o Vinde, então ninguém fez o Vinde para mim, o ID para mim, e eu não fiz o Vinde para fazer o ID com eles, né? Gostei Ok. dessa, viu? Vou usar. Como diz o Não pastor, fizeram o índio é uma para. pregação. Gostei desse É a corte aí. pregação do culto de domingo que vem. Como é que é? Não, não me Não fizeram o fizeram ID o para mim ID e eu não fiz o vinde. e eu não fiz o Vinde. Bom, Então, né, eu só fiquei assim, recluso. Não, minha família católica é pra lá, eu sou separada pra cá. Beleza, bora. Aí vai, todos os anos comemora a data de batismo, comemora a Santa Ceia que eu venci, porque eu fiz isso e tal. Ah, mas eu não posso cortar meu cabelo, porque senão não vou ser salva. Ah, porque eu não posso fazer isso, que senão não vou ser salva. Então, as meritocracia, tudo em cima da Andrea, certo? das suas obras, né? Em cima das minhas obras. E também, né, eu já fui auxiliar de jovens, aí tem aquela coisa de que os nossos recitativos são créditos com Deus, então eu já pedi muito para utilizar meus créditos, né? E como a gente sabe, né, gente, isso é fake news. A gente não tem crédito, nossa dívida foi paga, nós somos salvos, fomos salvos, e é isso.
Parece que eu estou tendo déjà vu. Já passou por isso, né, É o irmão? Juninho, Eli? Abraço, Eli? Juninho. Saudade, meu amigo. Então, gente, passaram alguns anos, né? Essa é a parte ruim, né? Que eu acredito que a maioria já teve. Eu vim para os Estados Unidos, né? Eu tinha uma filha, vim para os Estados Unidos. Só E relembrando, aqui, desculpa te interromper, André, rapidinho. Isso é, então, no interior de Minas Gerais, é isso? isso, interior de Minas. Ah, Então tá. era, eu não sei se é por ser interior, mas era muito a mente muito fechada das pessoas, sabe? É tanto que se você usasse calça, tem pessoas que nem te saudavam, né, com a saudação que era feita ali entre irmãos, porque achavam que você que já estava lá descendo pro inferninho, né? Eles já achavam isso. Então, é muito pesado, né, você levar isso para uma pessoa. É tanto que às vezes quando você falava, eu sou de tal igreja, as pessoas, nossa, tá, ok. Tipo, eles já saíam fora porque eles já sabiam com o que estava lidando. Só que a gente que estava ali dentro, para nós era a melhor coisa do mundo, ok? Então eu vim para os Estados Unidos em 2021. Tanto que o evangelizar, na verdade, era falar da igreja. Uhum. Vamos congregar lá na minha igreja, porque Deus lá vai tem a falar com maior você. orquestra do mundo, lá você pode buscar palavra e tal e tal. Ok, mas e Cristo? Onde que Cristo entra nessa história? E a salvação? E o sacrifício? E os arrependimentos? E o perdão? Aí a gente não sabia responder, né? Aí eu vim para os Estados Unidos. E tem gente que fala que companhia não influencia, mas influencia sim. Eu tive uma amiga que, quando eu cheguei, ela estudava, ela fazia curso e ela começava a falar as coisas comigo. Só que a minha mente era tão fechada, para vocês terem ideia, eu não tinha coragem de sentar no órgão para tocar de calça. Porque para mim o órgão era santo. Eu não tinha coragem de pôr um véu se eu tivesse de calça, porque para mim o véu era santo. Pra você ter ideia. Aí tá, aí ela começou a falar, Andréia, é assim, assim, senta assim. Não, fulano, você tá doida? Tem 15 anos que eu sou da igreja, você que tá doida, eu que tô certa. Mas ok, tipo assim, eu também não, eu tentava não julgar, jogar pedra, essas coisas, porque assim, eu ia falar assim, ok, eu vou estudar sobre isso e depois a gente vai conversar sobre isso. Aí comecei a ler, a ver lives, e isso também foi pós-pandemia, né? Hum, E você sabe que com a pandemia, a tecnologia, sim, explodiu. Veio culto online das igrejas, veio live, veio os irmãos que era teólogo chamando live e gente de todas as igrejas, igual o querido Nicodemos, o querido Hernandes. Então você começou a ter acesso às informações muito rápido e aquilo ali explodiu na cabeça de todo mundo. você foi, né, o que eu falo, você furou a bolha e você foi para além dos muros, daquilo que você conhecia, você conheceu um mundo, né, o evangelho fora daquilo que você conhecia, né? Sim, sim. E com esses estudos, com conversas, né, de amigos também que pensavam pela mesma forma que já estava assim a 7 léguas de mim, estava lá na frente, já sabia, começaram a me explicar, falava assim, 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 e eu, gente, como que pode? Parece que eu estava assim, ó, com uma trava, uma trave. Aí, de repente, assim, oi, é isso? E assim, é libertador. E é como a lei, né? A lei te escraviza, né? E a graça te liberta, Liberta. né? Cristo veio para libertar a gente. E então teve essa mudança, né? Quebrou totalmente tudo que tinha acontecido na minha vida. E para você ter ideia, hoje em dia, hoje eu não importo, né? Eu não importo porque eu sei que as pessoas ainda têm a cabeça fechada. Às vezes eu posto, igual eu tô aqui, né? De camisetas. Muita gente vai julgar de que eu tô de camiseta. Às vezes eu posto foto de bermuda, de calça, usando joia, essas coisas. Ah, mas você não é crente mais, que não sei o quê. Travou um pouquinho, Caio. Oi, eu tirei o fone, que eu acho que meu fone tá com problema. Tá melhor agora, Samuel? Samuel havia comentado aí que tava ruim o som. Tá ótimo agora, Caio. É. Mas vai com retorno, deve estar dando eco aí, porque eu tô sem fone, sem nada, mas tá tudo certo, bora lá. Uhum, entendi. Então, todo esse processo foi durante a pandemia, né? Acho que como a Adri comentou ali, né? Foi apesar de toda a dor, foi uma libertação, né? Um tempo de descoberta, de Sim. acesso, né? A muita Sim, porque a gente não podia ter as pessoas, né? Então a internet trouxe ela até a gente, né?
igual eu tava falando, não sei se você conseguiu ver porque você tava tirando o fone. Às vezes eu posto que tô de camiseta, de joia, essas coisas, as pessoas ainda falam, mas você não é crente, não? Você cortou seu cabelo, você tá usando. Ô, gente, tem um mosquito aqui, você tá usando bijuteria, você tá usando roupa sem alça. Eu fico assim, não, irmã, eu sou crente. Mas eu não rendo, porque eu sei que ela tá com a trave que eu estava há uns anos atrás. E eu não posso bater nela porque um dia eu fui ela. Então, ok, mano, tudo bem, trato com amor e vou, ok? E nisso, eu fui entender o que era seguir Jesus. Eu fui conhecer quem é Cristo. Porque até então, tinha o quê? Tinha 10 anos que eu tinha batizado? Eu acho que sim. Eu conhecia os milagres de Jesus. Eu não conhecia o Jesus Cristo dos milagres. dos milagres, né? Sim, e quando eu vi quem era o Cristo dos milagres, eu disse, não é possível. Não é possível. Eu tava igual pica-pau. Fui piada. Eu tava a mesma coisa que o pica-pau. Aí eu fui entender o que era fé. Porque pra mim, fé era tipo assim, eu querer uma coisa e eu alcançar alguma coisa, né? Só que igual, eu acabei de passar uma foto aí nos meus stories, que é 11 de Hebreus, né? Que fala os exemplos da fé. Aí fala de Abraão, fala disso, daquilo. Aí no final fala assim, a maioria desses morreram sem alcançar o que tinha sido prometido. Uau. Então, como que eles são os pais da fé, as pessoas que os mais exemplos da fé, se eles não alcançaram? E a gente queria alcançar, né? Mas fulano morreu sem ver a obra na família dele, sem ver isso, fulano não tinha fé. Não, ele tinha fé. Porque o que é fé? Vamos lá, o que é fé? Isso aí eu fui aprender com o irmão Stivanelli, né? Ele fala assim, qual a convicção de que você tem que o sol vai nascer amanhã? Você tem alguma dúvida que o sol vai nascer amanhã? Não. Não. Você estando vivo ou morto, ele vai nascer. Você estando dormindo acordado, ele vai nascer. É certeza, fé é certeza. A expectativa, a dúvida é contrário, o medo é contrário da fé. Então, quando você tem expectativa, amanhã eu vou estar rica? Não sei, eu não tenho certeza. É uma expectativa que eu tenho, mas eu não tenho certeza disso. Então, isso não é a fé. Agora, certeza é, o sol vai nascer amanhã. E pronto. Uau. E quando, sim, é incrível quando você começa a pensar desse jeito, né? E o tempo vai passando, a gente quer fazer igual o nosso irmão Bruno fala, né? A gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. Isso aí foi uma das coisas que mais marcou pra mim. Aí, o Bruno falou assim, mas o sal é sal dentro do saleiro? A luz é luz dentro de uma caixa de papel? Não. O sal, ele é sal quando você põe na boca da pessoa e ela sente sede e vai buscar água. Uau. Quem que é água? Quem que é água? Quem que é a fonte de água viva? É Jesus Cristo. Sim, e quando você vê isso, você realmente, as escamas caem do seu olho, não tem como botar para trás. As pessoas falam assim, mas vocês que estudam teologia, vocês que ficam examinando as escrituras, vocês são loucos, vocês não têm o Espírito Santo, mas é o contrário. Esfria, quando a gente né? Esfria. Esfria. Não é que esfria, é porque a gente tem a sensação de que você pular, falar em línguas, isso é você ser cheio do Espírito Santo. Então, por isso, quando você deixa de fazer isso, as pessoas acham que você esfriou, mas não é que você esfriou. É porque você já sabe que isso aqui, ó, eu não tenho que ir na igreja buscar isso, porque isso eu já tenho acesso, é público, pelo menos nos países que nós moramos, né, Brasil, Estados Unidos, é público. Isso, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu não tenho que ir na Bíblia para o irmão falar para mim o que vai ser de mim amanhã, porque isso aqui já me fala, isso aqui já é a minha provisão, isso aqui já é a comida que alimenta a minha alma. Amém. Entende? Então, as pessoas ficam, mas você não vai na igreja, você não fala mais em língua, você esfriou porque você está fazendo teologia. Não, gente. É porque você começa a ver que quando você tem a evidência de novas línguas, você não tem que falar para a igreja ver que você tem o dom. Você fala para você mesmo. É para edificar você mesmo. Você não tem que falar, não, porque eu sou selada e com promessa e fala. Não, é para edificar eu. É uma conversa daqui para cima, não daqui para o lado. Em pé vertical. É vertical, não é horizontal.
Não é horizontal, eu e meu amigo, eu e minha irmã que está aqui do lado. Não, é eu e Cristo conversando. E o Espírito Santo, muitas pessoas também acham que ser cheio do Espírito Santo é chegar, orar e pregar para todo mundo que está na sala, é pular. Não. Ser cheio do Espírito Santo não é você ser cheio dele, é o quanto que ele tem de você. É o tanto que ele domina você. Só que essas coisas, assim, é muito tombo que a gente aprende. E, assim, eu tô falando que a gente aprende porque eu ainda tô aprendendo, né? O Caio sabe. Cada aulas, sim, as nossas aulas, assim, é choro atrás de choro. Porque, gente, sério, a gente é inútil, a gente não é nada. Quando a gente vê a misericórdia de Deus na nossa vida, meu amigo, Sim. a gente fica assim, gente, literalmente, eu não mereço. Eu não mereço É um confronto, né? Eu creio que eu comentei isso, acho que na primeira live que eu fiz, né? Onde falava que a palavra, quando você começa a se debruçar nela, a conhecer, se aprofundar, é um espelho e é um confronto a todo momento, né? Te trazendo a consciência de que você é sim um pecador, você não fez nada para merecer isso, né? E não é pelos nossos méritos próprios, mas sim pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo, né? E como a Adri comentou aí, né? Nunca saberemos tudo. É um versículo, 1000 livros, né? Porque a gente tem aprendido isso também no nosso curso, né? Sim, porque tem pessoas que julgam quem estuda, né? Porque fala que não tem Espírito Santo, porque na Bíblia fala examinar as escrituras. Aí eu quero saber para essa pessoa o que é examinar. Será que para essa pessoa examinar é só você ler na hora do culto lá, os 10 minutos que tem no culto e fechou, acabou? É isso que é examinar para essa pessoa? Porque tá escrito lá, examinar as escrituras. É o que? Você aprofundar, é você conhecer a história, você conhecer a cultura da época, porque como que você vai ensinar, você vai expor se você não sabe? Um exemplo que eu uso, né, às vezes quando eu falo com os meus amigos, tem aquela parte de Pedro, né, que fala que o galo cantou. A gente apresentou essa parte, né? O canto do galo. Gente, a minha vida inteira, achei que era o galinho lá, o cocoricó. Eu achei que era o galo cocoricó, mas lá na cidade não podia ter animal, não podia ter galo, não podia ter galinha, não tinha galinheiro. Então como que o galo ia cantar lá? Aí, aprofundando na cultura de Israel, isso, aquilo, a gente foi ver que o canto do galo era um instrumento, tipo uma trombeta, sabe? Que os soldados tocavam. É isso. Aí eu vou pregando a palavra e o galo cantou e cocoricó. Como assim? Entende? Então, é necessário que quem expõe a palavra, né, saiba do contexto, tenha lido pelo menos 3 capítulos antes, depois, já que não pode ler o livro inteiro, mas que saiba o contexto para você pregar. Teve uma vez que eu estava aqui na igreja, isso foi, não sei se foi no início desse ano ou no final do ano passado. Ah, Jéssica, você que me contou que não era o galo cocoricó. Sim, é minha amiga Jéssica. Aí o irmão, tipo, deu 9 horas, ele ainda tava contando testemunho e o escuto acaba 9 horas, né? Como você sabe. Aí já não dava tempo de mais nada, ele abriu a Bíblia e foi pregar 6 de Jó, verso 8. É a frase que todo mundo gosta da Bíblia. Quem dera que se cumprisse meu desejo, Deus me desse que espero. Fia, aquele dia soltou tanta bênção naquele culto ali, que te falar, viu? Acho que todo mundo pegou alguma coisa lá. Só que a gente que já tá nesse meio, a gente sabe que você não é difícil você pregar um verso, principalmente quando não tem nada a ver com o contexto. E você não tem que falar glória ou amém se não está de acordo com a Bíblia. Você tem que saber, peraí, esse mundo falando certo, está na Bíblia o que ele está falando? Tem base? Tem. Então, glória a Deus. Não tem? Calada. Eu fiquei calada, não dei um glória, olhei para ele, não saí porque ficaria feio, né? Fiquei calada olhando para ele até a palavra acabar. Aí vamos lá, 6 de Jó, verso 8. Jó tinha perdido todo mundo, tudo. O que Jó estava querendo? A morte. Como que você vai pregar a bênção se o caboclo está querendo a morte? Aí eu te pergunto, e a igreja que também não conhece, não lê, não examina, falando glória, capotando, falando em língua para lá e para cá. Então, é um sistema que vem desde, né, é centenário, né, vem desde as antiguidades. Aí, quando aparecem algumas coisas que aprofunda, é pedrada, é pé de ministério, não toca mais. É isso, é triste. Então, André, entrando um pouco mais, então já... Bom, você já contou um pouco, né, que você vem de uma raiz, de um berço católico,
e você se converte ao cristianismo, se torna evangélica, né, numa determinada igreja, e você tem tido essa experiência, isso é algo, então, pós-pandemia, né, essa nova etapa na sua caminhada. Como tem sido para você conhecer esse Jesus, essa intimidade, esse relacionamento, né? Porque para mim eu falo que, às vezes, eu tinha o entendimento de que Deus, Jesus, era algo muito distante, né? E o Espírito Santo, né? Não que não seja algo santo, especial, não é isso. Mas hoje temos o entendimento de que é uma pessoa, né? E é um relacionamento. Precisamos ter uma intimidade, um relacionamento. Então tem sido transformador. Então até quando você falava a respeito da oração, por exemplo, às vezes eu imaginava que eu teria que me ajoelhar, eu só ia poder orar em casa, porque no carro eu não ia conseguir me ajoelhar e falar com Deus. Enquanto eu estava dirigindo, eu não ia ter a comunhão para poder falar com Deus, né? Mas a gente entende que é muito mais fácil. Então tem sido... Mas eu queria ouvir a sua experiência. Como tem sido para você essa nova visão, essa nova perspectiva na sua caminhada com Jesus? Então, Caio, eu também era igual você. Acho que todo mundo aqui era igual você, né? A gente orava como se Deus estivesse lá no céu e eu estivesse aqui. Uhum. Mas isso não é fé. Fé é quando você vê que Deus está dentro de você. Quando você entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de você, a Trindade. Então você não tem que orar com ele distante. Ah, Pai, me ajuda a fazer isso. Tipo assim, você quer ajuda? Quer um bracinho aí? Oi? Não, ele é seu pai. Um exemplo também, né, que eles dão. Quando você não tem filho não, né, Caio? Não, ainda Mas, não. por exemplo, ainda não. Então, ainda mas um dia vai ter, né? Eu tenho uma filha. Você acha que a minha filha fica assim, mãe, eu posso abrir a geladeira? Não. Ela é a minha filha. Ela tem acesso direto à geladeira. Ela chega e abre. Glória a Deus. Certo? Então é isso. Nós temos Deus. Ele é pai. Ele é pai. Jesus falou que ele é nosso pai. A gente pode chamar ele de pai. Nós temos acesso direto a ele, né? Então a gente tem que ter o relacionamento com a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também, né, essa questão do Espírito Santo, a gente sempre acha que o Espírito Santo é só um dom, né? O dom de falar em outras línguas. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele, um exemplo que eu estava lendo um livro, o livro chama Bom Dia Espírito Santo. É um dos livros mais incríveis que eu já li. Sério, você já leu, né, Caio? Já recomendei para muita gente, sim. É incrível. Ele fala assim, gente, para vocês entenderem a Trindade, é o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pensa no Sol. O Sol, certo? O Sol... Deu uma travadinha aqui. Acho que só aqui ou tá normal aí? Tá, acho que travando um pouco. Não sei se a minha, a sua conexão. Mas eu queria que tivesse 100%, que vai dar um corte muito bom isso daí. Eu tenho feito uns cortes das lives. Eita. Esse corte aí... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, então. Esse corte da Trindade vai ser forte. Vai lá. Então, a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele, no livro o Bom Dia Espírito Santo, dá o exemplo assim: pensa no Sol. O Sol é Deus. A luz, né, que a gente vê, que ilumina nós, é Jesus. E o calor que aquece a gente é o Espírito Santo. Aquilo que você sente é o Espírito Santo. Eu tô assim, gente, o quê? Eu demorei assim 27 anos para aprender isso. E é verdade, um depende do outro. Eles estão em um só. Você não separa. Um não é menor do que o outro. Porque a gente sempre tem essa mania de achar que o Espírito Santo é menor, né? Ou o Espírito Santo... Peraí, minha filha tá aqui. O quê? Pede papai. Você quer ir no banheiro? Vai lá, pode ir. Mamãe tá ocupada. Pode ir, meu amor. Chama lá o papai pra ir com você. Você espera só um minutinho? Desculpa. Sim. Deixa eu só... Como que fecha minha câmera aqui? Desculpa, gente. A criança tem 4 minutos. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Peraí. Pausou. Gente, estamos aí com essa parada técnica. Mas bênção, glória a Deus. Esse tem sido o intuito dessas lives, né? Para as pessoas trazerem aqui a caminhada, a experiência delas. Tenho percebido, a maioria de vocês aqui, creio que vem do mesmo background que eu e a Andrea, né? Mas a gente está tendo esse cuidado, porque como ela falou, respeitamos, entendemos o tempo de cada um. Tem que esperar.
Tem que esperar, meu amor. Nós não queremos atacar ninguém, nenhuma igreja, instituição, nem nada. Mas estamos aqui contando a nossa experiência, né? Para que sirva de talvez uma referência, um aprendizado para vocês, né? Assim como eu tenho tentado trazer esse meu perfil aqui, pessoal, também já tenho comentado com vocês a respeito do livro, onde eu vou me aprofundar no meu testemunho, naquilo que eu tenho vivido com Jesus, desde quando eu nasci, desde os meus primeiros passos, todos os percalços que eu passei, os desafios, né? E esse recomeço, né? Com Jesus, a minha caminhada, e tem sido um tempo, tem sido um tempo de muitas experiências, de descobertas, e esse é o intuito dessas lives, estar compartilhando isso com vocês também. E sim, Jonas, verdade, o Jonas está comentando aqui que esse será o tema da conferência da Alex, onde que vai ocorrer. Alex, para quem não sabe, é a escola de teologia onde eu, a Andréia, estamos estudando, alguns dos nossos amigos que estão presentes aqui nessa live, outros que já participaram de turmas anteriores. É a nossa escola de teologia, onde nós temos aprendido, né? Tem sido um tempo de crescimento, de conhecimento e de evolução também na nossa caminhada com Deus, né? E aqui o tema está aqui completo, né? Espírito Santo, o Deus esquecido da nossa geração, verdade. Esse vai ser o tema. Então, para você que ainda não conhece, Alex, né? Essa live vai ficar gravada. Eu acho que todos que estão aqui no ao vivo já conhecem ou já foram alunos ou são atualmente. Mas para você que está assistindo gravado, vai ficar. Eu vou deixar. Já tenho postado alguns conteúdos, mas eu vou marcar aqui também na live, no comentário talvez, para que você também possa conhecer a Alex. Se você ainda não se sente preparado para ir para um curso mais aprofundado, que é uma jornada de 1 ano e meio, mais ou menos, o curso completo da Alex de teologia. Nesse mês de agosto, eles vão começar o Jornada, né, do Evangelho, que é um curso um pouco mais curto, mas também introdutório, que já te ajuda muito, já prepara esse caminho para o próximo passo. Então, se você tem interesse, chama eles lá, manda uma DM. Tenho certeza que o pessoal da escola vai responder vocês. Para nós que viemos de um contexto institucional, congregacional, é muito bom, porque o professor Bruno, né, o pastor Bruno Leão, que também é o pastor da CIB, ali da Penha, ele sabe, né, a linguagem, como comunicar, como passar esses ensinamentos para nós, porque ele tem essa empatia, né? Ele sabe das experiências que muitos de nós passamos, pessoas ainda passam. Então, ele também tem na sua didática, na sua linguagem, uma forma muito prática, muito serena, clara e racional, né? Infelizmente, nós sabemos, eu deixo aqui já um conselho para vocês, aproveitar que estamos tendo essa oportunidade de bate-papo, eu deixo aqui um conselho para vocês, cuidado com quem vocês têm escutado. Infelizmente, hoje na internet, existem várias pessoas querendo falar de teologia, de falar sobre Jesus, sobre a maneira certa, a maneira errada, mas tem muita gente fazendo isso da maneira equivocada, né? E, infelizmente, ao invés de contribuir, acaba só prejudicando, atrapalhando e não vai te dar uma base realmente que você precisa, né? Muitos, infelizmente, é tanto ódio que até mesmo na maneira de ensinar, indiretamente acaba destilando, plantando um pouco desse ódio dentro do seu coração, e a gente sabe que isso não vem da parte de Deus, né? Então, fica esse conselho aí para vocês. Aqui, você que está assistindo gravado, cuidado, tenha muito cuidado para esse discernimento do Espírito Santo, para aquilo e aqueles a quem você tem escutado, para que você não acabe ouvindo da fonte errada, né? E também aqui fica, mais uma vez, a propaganda aí para Alex e também para o nosso professor Bruno Leão, que, como a Dru comissão, falou, hein, Caio? Pede comissão, hein? Não, de graça recebemos, de graça vamos compartilhar. Mas tem sido um tempo de crescimento. Mais uma vez, para você que talvez não se sente preparado,
talvez gostaria de molhar o pé, né? Conforme a gente fala aqui nos Estados Unidos, então, uma expressão, você quer só molhar o pezinho primeiro para ter esse contato inicial. Alex vai ter esse curso do Jornada, onde vai ser, se eu não me engano, 12 aulas, posso estar equivocado, mas serão 12 aulas, onde eles vão te dar essa base introdutória para a teologia, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento para você, e também vai preparar para quando você tomar a decisão de entrar na L7, quando terminar a nossa L6, que é a nossa turma, você também já vai estar com um conhecimento já adquirido, e eu tenho certeza que a sua jornada vai ser muito grande, né? Gente, enquanto a Andréia está ali se preparando, eu vou abrir aqui a oportunidade para perguntas para vocês, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui, seja para mim ou seja para a Andréia quando ela voltar. Eu já voltei, Caio. Ué, por que sua imagem está travada aí? Tá travada? Tá. Não é possível. Vou desligar e ligar de novo. Voltou? Não, tá assim, ó, rodando assim, ó. Tá Ué? rodando. Talvez se você sair, eu te chamo de novo. Tá, eu vou sair aqui. Tá, gente, estamos ao vivo, faz parte, isso aí é uma prova para vocês que conexão aqui nos Estados Unidos também dá problema. Faz parte. Tá bom? Deixa eu ver aqui, esperar ela voltar, eu já chamo a Andréia, tá bom? Gente, mas isso tem sido o intuito dessas lives, né? Shalom, shalom, meu irmão. Pastor David Azevedo aí conosco também na live. Para você que não assistiu a live semana passada, foi com o Pastor David. Também foi um tempo muito especial. Tá gravada aqui no perfil. Você que é novo aqui, que é seguidor da Andréia e está conhecendo o meu perfil pela primeira vez, seja bem-vindo. Segue minha página aqui também, esse meu perfil. Temos tentado produzir aí conteúdos que edifiquem de alguma forma a sua vida. Temos devocionais. Tenho tentado criar algum conteúdo também que agregue na sua vida. E em breve também será o lançamento do meu livro, né? 3Rs. Eu já tenho novidades aí para postar para vocês ainda hoje, amanhã. Estou vendo aqui que eu vou conseguir terminar de editar algumas coisas para poder postar. Mas já saiu da gráfica o livro, já é uma realidade, já está ali no Brasil, na casa dos meus pais. Em breve está chegando aqui algumas cópias para mim também aqui nos Estados Unidos. Então, a ideia, né, é contar um pouco do meu testemunho, da minha caminhada com Jesus, daquilo que ele fez na minha vida e daquilo que ele pode fazer na sua vida também. Seja você que está dentro da igreja, seja você que está fora da igreja, seja você que está fora e nunca fez parte de uma igreja, não conhece Jesus. Esse é o intuito desse livro, é realmente que você possa entender, né, os 3Rs, né? Tem o conteúdo também, eu vou deixar, não vou contar aqui na live, vou atiçar a sua curiosidade, vai aqui no meu perfil, tem alguns conteúdos aí explicando o que significa esse 3Rs, que eu entendo que foi aquilo que eu vivi, né? Tenho vivido esses 3Rs, é um princípio, eu falo que é um princípio, né? E eu tenho vivido e tem tem o pastor David fez um comentário também no livro, então você também que comprar, que adquirir esse livro vai ter acesso ao que o pastor David comentou ali no livro também. E ele chorou, né, rapaz? Ele se emocionou, né, meu irmão? Gratidão. Então esse é o intuito também do livro. E em breve eu vou ter mais informações para vocês, como você que quiser adquirir. Então vai estar disponível aí para vendas no Brasil, aqui nos Estados Unidos e para o mundo também, né? Tem gente já que entrou em contato, quer que mande para Portugal. Então essa é a ideia, né? Não é sobre mim, não é sobre o meu nome, não é sobre uma edificação pessoal, uma edificação do meu ego, mas é através daquilo, né, que ele fez na minha vida. Eu não posso contar para você somente aquilo que ele fez na vida das pessoas. Eu preciso contar o meu testemunho, aquilo que eu vivenciei e tenho vivenciado, né? Eu preciso contar daquilo que ele fez na minha vida. Então, esse é o intuito do livro, né? E para que você também possa ser abençoado. Gente, eu acho que a Andréia teve algum problema, não sei. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para ela. Vou deixar aqui o tempo aberto para vocês, para perguntas
conforme eu falei, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, enquanto a gente está esperando a Andréa retornar, é ao vivo, então faz parte, né? Acontecem. Tá aí? Perdão, Andréa, não tinha aparecido para mim, me perdoa. Tá aí, gente. Já falei demais. Aí, tá aí, voltou. Perdão, não tinha aparecido pra mim aqui. Não é possível. I'm so sorry, não apareceu aqui. That's okay. Mas voltando, então, Andréa, vamos voltar lá. Como é que tem sido para você esse entendimento, né, dessa intimidade, desse relacionamento com a Trindade? Bom, você estava explicando, na verdade, sobre a Trindade, né, sobre o Espírito Santo, que você tinha entendido do livro. Se você puder complementar, você estava falando? Acho que a gente finalizou, não? Finalizou? Eu acho que sua filha chegou nessa hora. Mas tudo bem. Então, a gente só estava falando isso, né? Que geralmente a gente trata a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, como uma pessoa menor, como se ele fosse só aquele que te dá o dom de línguas, né? De falar em outras línguas, mas na verdade ele é uma pessoa e a gente precisa de se relacionar com ele, né? Que ele, e eu dei o exemplo do livro Bom Dia Espírito Santo, que Deus é o sol, a luz que a gente vê é Jesus e o calor que a gente sente, né? O aquecido pelo sol é o Espírito Santo, né? E quando a gente está estudando, fazendo cursos de teologia, as pessoas acham que a gente está sem a guia do Espírito Santo, né? Só porque você deixou de buscar na igreja, né? Mas, na verdade, a palavra de Deus está com a gente, né? Ela está aqui, ó, na minha mão. É a palavra. Eu não preciso de ir na igreja buscar, porque eu já tenho acesso a ela aqui. Graças a Deus que eu vivo num país livre, que eu tenho acesso a ela, né? Uhum. Porque, como a gente sabe, tem muitos países, principalmente lá no Oriente, que ainda não têm acesso. Tem, todos os dias, aproximadamente 120 mil pessoas morrem sem saber quem é Jesus. Até na Ásia, né? Infelizmente na Ásia também, né? Dói muito o coração da gente. Então, hoje em dia, né, depois que eu passei esse processo, estou passando, né, eu vejo que virou de ponta cabeça. Porque eu era aquela pessoa assim que eu tocava, eu ia na igreja toda semana e eu achava que de fato eu tinha um crédito com Deus, que quando tinha dificuldade, era só bater e falar, mas olha os meus estativos aqui, sabe? Ia falando aquelas coisas e, gente, a gente não tem crédito, a nossa dívida já foi paga, o sangue pagou. Então, quando eu olho pra mim hoje, eu fico assim, gente, o meu cabelo era grande. E às vezes a gente tem aquela vaidade, nossa, meu cabelo é grande. Tipo, você acha que você tem um passe livre, mas quando você faz... Né? Sim, quando você faz alguma coisa pra complementar a sua salvação, é como se você estivesse falando assim, ó, pera aqui, o sacrifício foi só 80%, deixa eu complementar com mais 20% aqui. A gente não pode complementar o sacrifício de Jesus, a gente não pode tentar acrescentar as nossas obras no que ele fez, porque já foi feito, já foi pago, como diz a minha amiga, já está quitado, você não deve mais nada. Tetelestai, está acostumado. A gente achava, né, que você tinha que fazer as coisas para chegar na salvação. Mas como o Estivar ele fala, eu sempre cito ele porque eu amo os cursos dele. A salvação ela é o ponto de partida. Você sai da salvação e, como diz, pratica as obras boas porque você já foi salvo. E não praticar as obras boas para você ser salvo. Não é o ponto de chegada. Para nós, com o sacrifício de Jesus, a salvação é o ponto de partida. E isso aí, os tijolinhos, minha filha, já foi de arrasto para cima. Já foi de arrasto para cima. Então, quando a gente diz que a graça nos alcançou, é você entender isso, é você entender que o sacrifício foi suficiente. Amém. Sim, foi suficiente. Aí hoje, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live de camiseta, né? Muitas pessoas podem julgar, mas hoje isso não me abala mais. Porque eu entendo que não é o que eu não faço nada para complementar o sacrifício, eu não faço nada para ser salvo, porque eu tenho certeza que Cristo já me salvou, que o sacrifício dele foi, que eu me encaixo no sacrifício dele. Eu fui salvo por quê? Porque eu criei. Tá escrito o quê? Tá escrito, não é falácias de Andréia. Todo que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, quando você crê, você já está ali no processo. Peraí, fui salvo. Glória.
É um exemplo, né, que eu também faço curso com o irmão Anderson. Gente, sério, eu faço tanto curso. E também aproveitando, igual você tá fazendo propaganda aí pros irmãos, além dos cursos da Alex, que são maravilhosos, que a gente ama, tem a teologia, né, que são as L's que a gente faz, tem esses mais curtos, né, que o querido Bruno faz, e a gente também tem os do irmão Anderson Passos, tem do Eduardo Stivanelli, que são tipo assim, por exemplo, esses dias eu tava vendo Gálatas e Coríntios. Gente, é tapa na cara. É incrível. Para vocês que querem um curso curto, faz esses cursos de livros. O irmão Anderson também tem o curso da Torá, que ele vai explicar, né, os 5 primeiros livros da Bíblia com hebraico, verso por verso. Verso por verso. Gente, você tá doido. É incrível. Incrível. Sério, sério. Então, assim, se você ainda não quer se aprofundar no curso de teologia, fazer uma faculdade, vai fazendo esses cursos de livros com as pessoas, como diz o Caio, né? Você tem que saber o que a pessoa tá falando, porque tem pessoas que só querem ganhar dinheiro, que quer ser coach. Não, gente, não existe isso, não. Você tem que estudar a pessoa. Peraí, ela tá falando, tá na Bíblia, ela tá evangelizando, tá falando de acordo com o evangelho, então eu vou seguir essa pessoa, né? E hoje em dia, eu não me considero santa mais, porque eu achava, né, que por conta de todas essas coisas eu era santa, eu era perfeita, né? Só que eu era escrava da lei. Por quê? Porque eu era escrava das tradições, eu era escrava do sistema, dos costumes, dos usos e costumes. Só que aí eu entendo que Cristo me libertou disso. Então, eu sou livre nele. Eu sou livre nele. E tem gente que fala assim, ah, mas então agora você vai fazer tudo de louco? Não, não. Você é salvo e vai seguir uma vida de acordo com a palavra de Deus, certo? Se porventura você tropeçar, acontecer alguma coisa, você errar o alvo, né? Que pecado é o quê? É você errar o alvo. Você tá indo reto, errou o alvo, cometeu um pecado. Não é o pecado que vai te condenar, é o não arrependimento que vai te condenar. Se você pecou, arrependa-se. Como diz o Bruno, qual foi o maior evangelista? João Batista. Qual que é a frase que ele mais pregou? Arrependa-se. A única frase que ele falou foi essa, arrependei-vos. E foi o maior evangelista. Então, quando você erra o alvo, arrependa-se. Porque se você não se arrepender, aí vai ficar mais difícil pro seu lado, certo? E assim, as pessoas que estão à minha volta, eu tentei passar para elas aquilo que eu estava vivendo, passar para elas, porque tem pessoas que, por exemplo, eu gosto de ver live, né? Eu vou pro trabalho, igual a sua e o do David, eu não consegui ver tudo online. Aí no outro dia eu pus o fone, fui trabalhar e fiquei ouvi, deu 1h30, ouvi, eu amo ver. Só que tem gente que não tem paciência. Aí o que eu faço? Eu faço resumo pra ela. Igual a Jéssica tá aqui, eu faço, Jéssica, aconteceu isso e isso. Sabe? Eu faço resumo pra eles. Aí ele, não, André, é verdade, eu também achava isso. E a gente vai, eu vou conversando com um, conversando com o outro, tem meus amigos do Brasil, os meus amigos daqui. E a gente vai, como diz, trocando figurinhas, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala. E eu também aprendi que eu tenho que passar o evangelho para minha família, né? Para minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos. Gente, sério. Oh, meu Deus. Eu tava vendo o pastor David falando, eu fiquei emocionada porque a minha filha é a mesma coisa. A minha filha fala assim, filha, quem é Jesus? Aí ela, Jesus é o meu salvador. Aí eu, por quê? E ela, porque ele morreu por mim e viveu. Ele fez dodói na mãozinha, e na barriga, e no pezinho. Ela sabe, ela vê uma cruz, ela sabe que Jesus morreu na cruz. Então, assim, não tem, eu acho que assim, não tem como você ter outra alegria quando você vê a sua filha seguindo. Mesmo que ela assim, ainda não tenha tanta noção, mas ela já está no caminho. Eu quero isso. Se eu morrer hoje, eu vou assim, meu Deus, graças a Deus que a minha filha sabe quem é Jesus, que é o Salvador dela, que ele morreu na cruz. O pastor também falou que a gente tinha medo da cruz, porque isso, aquilo, não. Precisava de ser nela. Jesus teve tantas oportunidades de ser morto, mas não, tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Não era quando ele era bebê, não era quando ele fosse empurrado de um precipício, não. Era na cruz. Sim. E assim... O que eu tenho tentado, né, Andréia, que tem a chave que virou para mim, e eu falo que
eu estou num processo desde 2020, tá? No livro eu me aprofundo um pouco nisso, mas o meu processo ele foi um processo longo, demorado, né? Mas o que mudou para mim hoje, a chave que virou é entender que, na verdade, não é sobre uma religião, né? É sobre um estilo de vida. E quando você entende isso, é a sua maneira de viver. Então, é até mesmo na sua maneira de ensinar, por exemplo, como você ensinou para sua filhinha, como o pastor David trouxe o exemplo que ele passou na semana passada, e até mesmo no seu dia a dia, né? Porque você tira aquele peso da lei, do peso da tradição, dos usos, costumes, né? E, infelizmente, as pessoas... Exatamente, a metanoia, brother, é isso aí. As pessoas, quando você vai falar... Quando você fala para alguém que nunca conheceu Jesus, né? Para alguém que conhece de outras religiões, alguma coisa. Quando você vai falar, a pessoa já repulsa e, na maioria das vezes, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Não vem para cima de mim com esse negócio de igreja, não. Então, ou seja... Ela não quer conhecer esse Jesus porque a religião está na frente do caminho, né? Depois você faz com a mamãe, tá bom? Depois. Ela tá querendo um ovo, gente. Não. Pois é, depois, sabia? Depois. Por favor, depois. Gente, eu pedi para Andréia, eu quero muito que ela... A Sara tá aqui também, que bênção. Seja bem-vinda, Sara. Eu queria muito que a Andréia contasse pra gente um pouco mais a respeito para quem não sabe, nessa loucura de cursos aí que ela faz, né? Um deles também, ela se aprofunda um pouco no hebraico, né? Ela tem estudado, tem aprendido um pouco. Eu gostaria de saber um pouco dela, como isso tem contribuído na sua jornada, talvez até mesmo para conhecer mais sobre Jesus, na sua experiência, algo que tem te contribuído, ser adicionado. Como que tem sido essa experiência para você? Eu tinha desligado meu áudio porque minha filha estava aqui. Então, eu gosto muito de conhecer culturas, né? Só que enquanto eu estava no Brasil, para mim era algo assim inalcançável, né? Só que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar para judeu. E eu descobri também que a Bíblia foi escrita também em hebraico, né? E eu acho muito bonito. Eu vi eles conversando, porque, gente, que coisa louca, eu tenho que aprender a falar isso. E também quando eu descobri, né, que esse era o idioma que Deus tinha falado com as pessoas e que também o meu Salvador falava esse idioma, eu fiquei assim, gente, eu tenho que aprender isso. E eu conheci, né, o professor Diego e ele ofertou alguns cursos, né? E era acessível. Que, meu amor? Depois eu ajudo você. Depois. Tira, por favor. Gente, desculpa, um minuto. Fica em paz, tá tranquila, tranquila. Gente, vocês que estão aqui no ao vivo, vocês estão sendo privilegiados com a participação da filhinha da Andréia. O pessoal que depois que assistir depois os cortes, vão ver só os cortes. Mas essa questão do hebraico que a Andréia está trazendo, né? Assim, você precisa disso para conhecer mais, para ter mais uma intimidade com a palavra, um melhor entendimento da palavra. Não, você não é obrigatório, você só vai entender se tiver isso. Não, mas é um algo a mais, né? E quando você entra nessa jornada de conhecimento, de aprendizado, é por isso que eu até fiz um post esses dias aí sobre uma Bíblia de estudo, né? Porque uma Bíblia de estudo também é importante na sua caminhada, porque você vai começar a entender. A Andréa já falou sobre a questão de entender o contexto, mas quando você vai para o original, você entende exatamente o que Jesus estava querendo falar ali com aquele povo, né? Eu lembro quando a primeira vez, enquanto a Andréa vai voltando aí, eu lembro a primeira vez que eu entendi, né, sobre os Salmos 23, né? Porque minha vida inteira eu aprendi Salmos 23 como o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ou seja, não vai faltar nada, não vai faltar o pão, não vai faltar o calçado, não vai faltar a casa, não vai faltar o emprego. Porque ele não vai deixar faltar nada, né? Tá travado aqui, Andréia. Deixa eu ver, peraí. Se eu consigo... ok. Aceitei de novo.
Vamos ver se vai. E eu já concluo. Não, Andréia. Tô te mandando aí, não tá aparecendo. Vê se apareceu aí, Andréia. Mas, anyways, Salmos 23. Então, eu fui entender, né? Eu não sei, eu não vou saber agora qual é a palavra no hebraico. Vocês que estão aí, que sabem mais, se souberem, me ajude. Mas queria dizer que de nada tenho falta. Então, ainda que me falte o teto, ainda que me falte o alimento, ainda que me falte o trabalho, eu não terei falta de nada. Por quê? Porque eu fui preenchido por Ele. Ele é tudo que eu preciso na minha vida. Ok, deixa eu te chamar aqui de novo. Eu já mandei. Foi? Foi. Ok. Benção. Então, não sei se você chegou a ouvir, André, eu estava contando, né, a importância da gente buscar entender o mais próximo possível, né? Todo mundo precisa aprender hebraico? Não é que todo mundo precisa aprender hebraico, mas vai te ajudar, né? Quando eu entendi os Salmos 23, né, sobre de nada tenho falta e não do nada me faltará, né? Como isso bugou minha mente. Né? Isso foi muito interessante. Mas continua você falando aí, então, sobre você e o hebraico. Então, aí eu conheci o professor Diego, né? E os preços dele eram bem acessíveis, né? Aí eu assim, bora? Eu já tava querendo oferecer a oportunidade, então eu vou fazer. E, gente, é incrível. Difícil não vou mentir, porque é muito difícil, é muito difícil. Ainda mais que a maioria das palavras são voltadas pro R. Tipo, você tem que usar muito R. A maioria das palavras você usa o R. Só que é tão incrível, e quando você tá falando, você parece que você sente uma paz, sabe? E como você falou, né, tem o Salmo 23. Agora, foi uma das primeiras aulas que foi quando ele explicou sobre a palavra céu, né? Que fala, no início o Senhor criou o céu e a terra, né? Aí a gente estava estudando Gênesis. Tem uma palavra, eu não tô aqui com os meus cadernos, mas tem uma palavra que chama, eu acho que chama Shemaim. Eu acho que chama Shemaim. Essa palavra significa céu. E dentro dessa palavra tem a palavra Maim, porque o hebraico é como se fosse o português, né? Por exemplo, no nosso português tem lá casamento. Dentro do casamento tem a palavra casa. Casal. Dentro do casal tem a palavra casa. E essas coisas. Eu aprendi sobre o Salmo 23 com a Andréia. Ai, que fofinha. Então, são palavras, acho que eu esqueci o nome que fala, mas é assim, é uma palavra dentro da outra. Então, dentro dessa palavra tinha a palavra água. Aí, nisso, ele foi explicando, né, que era como se fosse o céu, e dentro do céu tinha uma água. Então, tinha duas águas. Tinha a água que tinha na terra e a água no céu. Qual que era a água no céu? Qual que é a água? Qual que é a fonte de água viva? Aí, aquilo ali, tô assim, não acredito, sabe? Começou a explodir, assim. Então, assim, é muito legal. Mas como você falou, assim, não é pré-requisito para você estudar a Bíblia. Não, é só assim, se você tiver uma curiosidade a mais, se você quiser saber, assim, as palavras certinhas, né? A palavra que todo mundo conhece, shalom, né? Que é paz. É paz completa, paz perfeita, né? E como a gente também aprendeu no curso, quando você deseja paz para outra pessoa, você não pode falar de qualquer jeito. A gente tem mania de ficar brincando, né? Shalom, fulano, paz de Deus, paz do Senhor. Mas quando você está transmitindo a paz, significa que você está tirando a paz de você. Então, se você não tiver paz, como que você vai dar paz para os outros? Se você estiver em guerra, se você não estiver falando com o coração, porque os judeus, quando eles se cumprimentam, é reverência, é shalom, shalom. Shalom. É reverência. 2 vezes, né? É 2 vezes. Sim. E quando você responde amém, é como se você estivesse falando assim, aceito, é sobre isso. Seja feito, sim, eu quero essa paz, eu creio. Então, quando você fala, deseja a paz, manda a paz para os outros, sempre façam isso com o coração sincero. Amém. Sempre faça aquilo que está em você. Se você tem paz, manda a paz do Senhor, Caio. Graça e paz, Caio. Shalom, Caio. Nunca fala em tons de brincadeira, porque a gente tem essa mania, né, de brincar com o nome de Deus, né? Então, são coisas também que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu fico o dia inteiro, nosso Deus.
Jesus, eu fico falando em vão, isso não é certo. Só que eu ainda não consegui me consertar nisso. Eu ainda falo, porque, gente, o nome de Deus é sagrado. É tanto que tem um nome de Deus, assim, Deus é Deus. Só que Deus, ele tem vários atributos, ele tem várias, é como se fosse, qualidades, características, tipo isso. Características. Uhum. Nós temos o Deus, que é o Senhor, que é o Adonai. Nós temos o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Nós temos o Jeová Jireh, que é o provedor. E o principal, que é Yud-Re, Vav-Re, que é o que a gente costuma falar Yahvé. Os judeus não usam Yud-Re, Vav-Re. Quando tem esse, ele fala outro. Ele fala Adonai, ele fala Elohim. Só que a gente, como diz, a gente está aqui, né? Os judeus estavam lá, pegou tudo, e nós estamos aqui. Então a gente não dá tanta importância, só que a gente tem que aprender a dar importância no nome de Deus, parar de ficar falando o nome de Deus em vão, porque não é certo. Igual eu tô falando, eu ainda não consegui me consertar nisso, porque é o dia inteiro, Jesus me ajuda, sabe? O dia inteiro chamando. Mas gente, vamos isso que a Andréia está fazendo, né? Principalmente para nós, do contexto que viemos, é algo que você reconhecer os seus erros, os seus defeitos, os seus pecados, você confessar os seus pecados, compartilhar, falar sobre isso. Isso também é ser cristão, né? Isso também é ser filho, né? Como é que é? Você que é boa de hebraico, o que ele quis dizer aí? Se fosse no inglês, eu desenrolava. Inglês e espanhol com Caio mesmo, né? Então, assim, eu gosto muito, tenho gostado muito, né? Às vezes nas nossas aulas também eu tento usar um pouco, né? De falar algum versículo, alguma palavra. E os meninos gostam, né? O menino que eles querem que eu cantasse em hebraico, gente, as ideias. Mas eu ainda não tô nesse nível, não, gente. Sério, eu sou iniciante e eu tenho muito que aprender. Eu gostaria muito de ser fluente em hebraico, só que eu tenho tentado conciliar meu tempo. Então, assim, tá tão busy, mas tão busy que eu não tô na América, todo mundo, né? A vida em qualquer lugar já é corrido, mas aqui na América é mais ainda, né? Tá tudo difícil. Então, resumindo, isso, Hashem, o nome. Então, resumindo, hoje em dia, a Andréia, eu não sou mais a escrava dos usos e costumes. Eu me considero liberta disso. Amém. E a polêmica, eu ainda sou membro. Você sabe que vai ter cortes da live. Eu tô te avisando para depois. Gente, eu não quero causar inimizade. Eu não quero receber mensagem no privado. Brother, apaga lá, brother. Please help me. Então, gente, eu ainda sou membro, porque a gente sabe, os meninos sabem que fazer uma transição de igreja é muito difícil. Você sair, igual eu falei, se tirasse a igreja de mim, quem que era eu? Porque a minha vida girava em torno daquilo. Só que eu ainda vou na igreja, óbvio. Só que eu também frequento outras igrejas. Tô falando porque muitas pessoas sabem. E às vezes eu posso vir muitas críticas. Ah, mas você tá em outra igreja, você organiza que não sei o que, não sei o que. Gente, é um rebanho e um pastor. Não falou que o rebanho era igreja X. Vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês. É o mesmo Jesus, eles creem na mesma Bíblia, no mesmo Jesus, na mesma salvação, no mesmo sacrifício. Eles são meus irmãos. E eu gosto muito de ir, faço amizade com eles, os pastores nos acolhem. Então, assim, eu tô nessa de conhecer, né? Eu tô... não vou citar nomes, né? Porque, como se tiver cortes... se tiver cortes, né? Mas assim, hoje em dia eu não vejo mais que é errado, porque antes já aconteceu isso, eu não sei se a minha amiga vai ver, eu convidava meus amigos para ir na minha igreja, e quando eles me convidavam para ir na igreja deles, eu não podia, porque para mim a igreja deles era seita, e a minha que era certa. Só que isso a gente entendeu, né? Sim. Mas hoje, assim, vão na igreja? Vão. Vão na igreja? Vão. Então, assim, é como dizer, é uma troca, né? Eu vou na sua igreja, você vai na minha, por que eu não posso ir na sua? Por que a sua é seita? Se eu não posso ir na sua, então isso diz mais sobre a minha, não? Isso é entendimento sobre reino, né? Entender que o reino é um só, né? Fazemos parte Sim, do... Todos somos irmãos, gente. É um corpo. Nós somos um corpo. A mão não funciona sem o braço não funciona sem o ombro. Todos somos membros no corpo. Sim. Que bom que você entendeu hoje também, né? Ai, meus amigos de Goiânia. Ai, que saudade de Goiânia. Goiânia, onde é isso? É a tua cidade? É minha cidade. Em Minas. Entendi. Em Minas. Meus amigos. Gente, pra quem não sabe, Minas Gerais é um país também, né? Então são muitas cidades, né? I love Minas!
André, a Saudade. gente já está aqui já uma hora de live, caminhando já para quase para o final. Eu gostaria que você. Isso aqui vai ser um corte bom. Esse corte você vai ficar despreocupado. Ó, se eu não souber responder, eu vou pedir o pastor David para responder para Aí, ó, mim, viu? tem o pastor David tá aí, o Samuel tá aí também. Ó, e Ô, já vou deixar glória. aqui um convite para vocês, você que chegou aqui nesse perfil agora. Semana passada teve a live com o pastor David, foi um tempo maravilhoso, assim como tem sido hoje. Hoje está sendo com a Andréia. E semana que vem será com o nosso querido amigo e irmão também, Samuel Macedo, ali da PIB Assis. Então vai ser também, já se coloca aí na agenda, no mesmo horário, quero ver todo mundo aqui, hein? Mas, Bora assistir, gente. Andréia, eu queria Manda. que Manda você. bala. Eu queria que você falasse agora com as suas palavras, baseado em tudo aquilo que você tem vivido, né, na sua caminhada de fé, seja desde lá do começo, seja desse novo tempo que você tem vivido, que você falasse agora para dois públicos, duas pessoas. Alguém que já caminhou com Jesus, já esteve na presença, conheceu esse Jesus e hoje está afastado, está machucado com a igreja, com Jesus, né? Acha que a culpa é de Deus. E também para alguém que nunca, imagina que esse corte e outras pessoas que estão assistindo ao vivo. Essa mensagem vai chegar para alguém que nunca conheceu Jesus. Como você descreveria Jesus e o que é caminhar com Jesus para essas pessoas? Ô, você não fez essa pergunta difícil pro pastor David, não, tá? Por que você toma pra mim? É no improviso, é no fluir. Gente, essa minha Ou o que pessoa, é que tá? Jesus representa na sua vida, né? O intuito dessas lives é falar daquilo que ele fez nas nossas vidas para tocar outras vidas. Então, talvez o que significa Jesus para você? O que Jesus fez na sua vida? Olha, pros dois cenários, né? Eu falaria o que tá escrito, porque eu também não poderia inventar. Eu falaria pros dois que quando o véu se rompeu, foi dado a nós o acesso direto a ele, direto ao nosso Adonai, ao nosso Elohim, ao nosso Senhor. E que Deus, ele não quer ser só Deus distante, ele quer ser Pai, ele quer ser íntimo conosco, entende? Então, toda vez que você for conversar com ele, não converse distante, converse perto, converse com ele dentro de você. Então, ao invés de você ficar pedindo, fala com convicção. Um exemplo, né, da oração do Pai Nosso, né? Tem uma parte que fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem falou que ele estava pedindo pão? Ele não estava pedindo, não. Ele falou: o pão nosso de cada dia já é nosso. Eu tenho certeza. Nos dá hoje. Pronto. Eu não estou pedindo pão porque eu sei que ele já é meu. Então, muitas vezes a gente tem o costume de ir só buscar, mas você já tem, porque você já é filho, você é filho. O véu se rasgou, você é filho. Se você crer e confessar com a sua boca que Cristo é o Salvador, você e sua casa serão salvos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Benção demais. É top demais. E o que você espera, né, dessa jornada, né? O que você tem vivido? O que você espera para o futuro na sua caminhada com Jesus? Você contou muito do passado, do que você tem vivido. O que você espera do futuro na sua caminhada com Jesus? Acho que eu vou abrir um curso de teologia. Amém, amém. Brincadeira, brincadeira. Então, eu e uma amiga aqui, nós temos um projeto Kids. E, inclusive, a gente teve alguns problemas com os membros da igreja, que a gente ficou muito chateada. Eles quiseram parar a gente, porque a gente estava evangelizando nossas crianças, nossos filhos, filhos de amigos, que era um evento privado, não tinha custos de nenhuma igreja, era privado, e a gente quer evangelizar. E isso deu muito problema, a gente ficou chateado, mas assim, se eu puder, eu quero fazer isso, expandir para mais pessoas. E evangelizar crianças. E também evangelizar outras pessoas, né? Que estiver ao meu alcance. E para quem está me ouvindo, gente, a gente quando fala de evangelizar, missão, a gente sempre pensa que, não, eu tenho que ir para a África fazer isso, eu tenho que ir para o Nordeste fazer isso. A missão começa dentro da sua casa.
A missão começa com seus pais, com seus irmãos, com os seus filhos, entende? Começa ali, ó, no pouquinho e depois você vai expandindo. Não tenta vir de fora para dentro, porque é mais difícil. É melhor você começar de dentro para fora. Eu sei que é mais difícil, porque, gente, se tem uma coisa que é difícil, é você evangelizar as pessoas próximas de você. Parece que você não tem crédito no que você fala. Eles acreditam que os outros falam, né? Mas então, o meu projeto acho que seria esse, né? De eu e minha amiga continuar esse projeto Kids, né? Porque tá dando uma parada, mas, né? Deus ajuda. As crianças são o futuro, isso aí. Benção, benção, top demais. Gente, eu queria fazer algo diferente que não fizemos nas outras ainda. Eu gostaria que você que está assistindo aqui agora, se você puder tirar uma captura de tela, acho que fala em português, um screenshot aqui dessa live e postar nos seus stories, marcar a mim, marcar a Andrea também. A gente vai repostar vocês. E já vamos encaminhando aqui para o final da nossa live. Ninguém te pergunta. Vamos dar um sorrisão. Vamos dar um sorrisão. Xiii. Vamos dar um sorrisão aí? Benção, gente. Marca a gente, por favor. O pessoal que está aí, se puder mandar no privado também, eu agradeço. Queria que você deixasse um recado final, talvez, então, minha irmã, para quem participou daqui, quem vai assistir gravado, uma mensagem final, algo que você gostaria de complementar. Sinta-se à vontade. Peraí. Ok, peraí, minha irmã, peraí. Ninguém te pergunta, não? Peraí, a irmã falou para desativar os comentários. Que aí... ok, benção. Para fazer a selfie? Vamos lá, em 3, 2, 1. Foi, né? Acho que foi. Oremos. Se aparecer de olho fechado, eu vou em exceção. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu tinha esquecido dessa função, tá vendo? É verdade, tem essa de tirar os comentários. Mas enquanto então, gente, ninguém tem pergunta ou alguma coisa para contribuir? Porque a gente está finalizando já, galera. Enquanto o pessoal vai talvez mandando essa pergunta, alguma coisa, André, dá uma mensagem final, alguma coisa aí que você sente no seu coração. Sinta-se à vontade. Então, é a frase que eu uso para tudo. E eu vou ser repetitiva e é isso. É a frase que eu acho que mais se encaixa. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Amém. É sobre isso. Amém. Deus abençoe cada um que esteve aqui conosco, que está vendo essa aula gravada. E mais uma vez, a intenção não é cutucar igreja, é o que eu vivi. E eu não posso esconder isso, eu não posso apagar isso e falar, não, foi de outro jeito. Não, porque foi assim comigo e foi assim com muitos dos meus amigos que estão assistindo e que outras pessoas que vão assistir. Então, foi a minha experiência. Então, não se sintam atacados com isso, tá? Foi a minha experiência e espero que um dia os olhos de vocês também possam ser abertos, que as escamas venham, né, cair dos olhos de vocês. E espero que vocês entendam o motivo da nossa live, que é sobre fé. Amém. Amém. A Simone comentou que eu me sinto uma criança começando a engatinhar. Glória a Deus por isso, minha irmã. Todo adulto que caminha, corre, hoje ele já foi uma criança que teve que engatinhar, né? Então, sinta-se feliz e abençoada por estar iniciando o seu processo. E certeza que será um tempo de muito crescimento e evolução também. Deus vai te abençoar com certeza. Exatamente, Thaís, sobre isso. É o que eu sempre gosto de falar. O pastor David falou isso também na live. E é o que nós tentamos trazer aqui hoje nessa nossa live também, nesse tempo de comunhão. Eu gosto muito de usar esse termo, tempo de mesa e tempo de comunhão. Não pode ser pessoalmente, porque a Andrea está lá em Nova York, eu estou aqui no Texas, é um pouquinho longe. Mas graças a Deus, a tecnologia aí, tivemos essa oportunidade na noite de hoje também. Ok? Gente, mais uma vez, Deus abençoe vocês por estarem aqui, ter participado, acompanhado essa live no dia de hoje. Deus abençoe a Andrea por ter se disponibilizado, tá presente aqui conosco. E fiquem ligados. Ó, o Wilson chegou agora. Benção, brother. Tá bom, vai ficar gravado, meu irmão. Assiste depois. E já se programem aí para semana que vem, na próxima quinta-feira,
às 20 horas, horário de Brasília, 7 p.m., você que está aí no norte, você que está aqui em Texas e outras regiões dos Estados Unidos, que é o Central Time, às 6 horas da tarde para nós. Nós vamos ter essa live também com o Samuel Macedo. Tenho certeza que vai ser um tempo Glória. incrível, de muito aprendizado também. Agradeço cada um de vocês que participaram aí, tá bom? Deus abençoe, Andréia. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Bye, gente. Deus abençoe vocês. E como eu sempre tenho encerrado meus vídeos, Deus abençoe você poderosamente. Fiquem com Deus. Amém, amém.